Olá! Começamos mais um Palavra e Ponto nesse formato presencial. A gente está testando coisas, aprendendo como fazer, né? E a gente sempre traz um escritor para conversar e falar do modo como a pessoa escreve. E esse convidado é uma pessoa que me interessa particularmente pelo modo como escreve, uma pessoa que eu descobri assim meio por acaso e queria conversar com ele na presença de vocês. Então, o nosso convidado de hoje é João Mendes. Ah, muito Tudo bom, João? obrigado. Olá, tudo bem? Tocando ali. João, vamos fazer umas apresentações. Bora lá. Começar a Você palavra. é de cinema, é graduado em cinema Sim, e é roteirista, né? sim, sim. Mas É, quando a gente faz. É uma coisa que eu pensei em fazer em algum momento da minha vida cinema, em algum momento depois de muito tempo já de vida, né? sim, Ah, seria legal se eu tivesse feito cinema, mas eu não ia querer fazer mais nada, eu só ia querer ser roteirista. Mas tem que sim. fazer as outras coisas todas, conversar com as pessoas, entender de câmera e de fotografia, dessas coisas, de som, tudo. É até interessante porque quando eu entrei na faculdade de cinema, a minha meta não era ser roteirista. Minha meta era ser diretor. Né? Eu queria. Porque o diretor ali, ele é basicamente o autor do filme é o diretor. Porque o roteirista escreve, mas quem filma, quem dá vida ao filme é o diretor. Então eu queria ser o diretor. Mas logo quando eu entrei na faculdade, que eu percebi que tinha que lidar com muita gente, e tinha que lidar com muito ego, e tinha muita briga em set. Sempre que tem muita gente trabalhando junto no projeto, coletivamente, eu fui percebendo que, poxa, talvez seja melhor só escrever. Porque escrever é uma coisa que você pode fazer no seu quarto, ali no seu escritório, tranquilo, você passa o roteiro, você pega ali o retorno, mas você, querendo ou não, escrever algo é a função mais isolada, né? Porque quando você começa a escrever, é antes do projeto começar a ser filmado. Quando começa a ser filmado, seu trabalho já acabou, digamos assim. Você pode Uhum. mudar uma coisa ou outra, mas seu trabalho já acabou. Então, justamente, eu escolhi escrever para evitar muito contato com essas pessoas, com briga e tal. Mas então você tem como escolher a sua área ali. É claro que é sempre bom você entender um pouco de Uhum. câmera, entender um pouco de filmagem, entender um pouco da linguagem cinematográfica. Porque é uma linguagem muito diferente da literatura. Muito diferente. É muito diferente de um livro, um roteiro de cinema, ele se parece muito mais com um relatório, sabe? Com um guia de Uhum. filmagem, do que com. Ele é frio, ele é seco. Assim, o personagem faz isso, o personagem faz aquilo, não tem espaço para certa poesia, nem certa sutileza. Então a literatura ela é muito mais aberta, o roteiro de teatro é menos, e o roteiro de cinema é muito, muito fechado nesse sentido. E aí, como é que você lida com a sua escrita de literatura, de livro, vamos dizer Sim, assim, né? Com todos aqueles manuais de roteiro, story do McKee, o Sid sim, Field, Paradigma não sei o quê, Jornada do Herói, todas essas coisas que eu me interesso muito também por sim, roteiro e até já fiz, não deu em nada, mas já fiz. É, é, todos esses esquemas, sim. né? Como é que quando você vai para a literatura, sobra alguma coisa, assim, continua alguma coisa na sua cabeça, você se desarma, isso é consciente, é Sim. inconsciente, como é que funciona? Então, eu posso dizer que eu tenho uma briga agora com os manuais de roteiro, né? Porque assim, a gente começa, e a gente quer entender a estrutura, assim, a melhor maneira de se contar a história que a gente quer contar. Então, querendo ou não, a gente recorre aos manuais de roteiro. Então, a gente vai para o Story do Robert McKee, aí depois a gente vai para vários outros, para Save the Cat, e aí começa a vir manual, e de repente você vê os mesmos termos sendo repetidos de maneiras diferentes e não tem muita coisa nova a se acrescentar. E aí, de repente, o pessoal fala, não, escreva a jornada do herói porque é o melhor jeito de se escrever, escreva desse jeito. Tem gente que fala, faça 3 atos, a gente fala 3 atos é uma bobagem. Uhum. E aí você vai se pegando nisso, e aí, depois de um tempo, quando você começa a escrever, você percebe que você aprende muito mais coisa escrevendo, sentando e escrevendo, do que lendo o manual. Eu acho que o manual ele é muito aquele seu amigo de começo de viagem, que você pega para ler, estuda, e depois tem que seguir sozinho.
Porque existe uma quantidade muito limitada de coisas que você pode aprender no manual versus uma quantidade muito grande de coisas que você aprende sentando e escrevendo. Porque você pode ler um monte, chegar na hora de escrever e não saber o que fazer. Uhum. Porque, poxa, não, primeiro ato, segundo ato, 45... E aí vem a questão que eu acho que é uma coisa muito interessante de se pensar, é que o cinema e a literatura são muito diferentes. São linguagens diferentes e surgem em momentos diferentes, né? Os manuais de roteiro, se eu parar para pensar, eles surgem para que... Eles são assim, eu digo às vezes que eles são mais interessantes para produtores de cinema do que para escritores de cinema, às vezes. Porque a função deles é pegar e te fornecer um molde. Esse é o molde perfeito. E até alguns falam assim, nossa, descobriram um molde perfeito para se contar uma história. E aí você pega e bota numa caixinha. E geralmente são moldes norte-americanos, que é uma das indústrias que mais fabrica em larga escala. Então, de repente, você tem um monte de molde para produzir sua história. Como fosse assim, quase uma fábrica mesmo. Ó, pega a sua história, bote nisso, pega a sua história. Então, assim, eu acho que chega um momento em que você tem que passar por eles. Muito difícil não passar. Mas tem uma hora que você tem que ir além deles. E que eles não são bastante, assim. E uma hora você tem que entender que também cinema não é literatura, que a literatura ela tem forças que o cinema não tem, e o cinema tem forças que a literatura não tem, né? E sempre que a gente pega um e tenta caber no outro, algum deles vai sair retalhado, né? Então, eu tenho às vezes esse conflito muito grande, porque como o roteiro precisa ser tudo muito certinho, tem vezes que eu vou para a literatura para falar, ó, aqui eu posso fazer minhas doideiras, que no cinema você não pode. Porque cinema é orçamento, é gasto, né? São cenas ali, o que não é importante você tira. Enfim, literatura eu acho que é um espaço mais aberto. E é uma narrativa sob demanda, né? Ou seja, você foi contratado ou você se contratou, você pode se autoencomendar um projeto, mas ele tem que encaixar naquele... Porque tem dinheiro, tem gente que vai trabalhar naquilo, né? É outra coisa. O livro não, você faz o livro e ele nunca pode ser usado, às vezes, de outra forma, né? Não consegue adaptar. Por exemplo, eu cheguei a escrever um roteiro recentemente que tinha uma cena que eu coloquei que eu queria uma canoa. E aí era uma canoa pintada, porque fazia parte do enredo ter uma canoa com uma pintura muito específica, que um personagem teria feito a pintura. Mandei pro diretor. O diretor falou, não tem dinheiro para pintar. Vai ter que pegar qualquer canoa que achar. E isso interfere na narrativa. Mas num livro, se você quiser botar que cor que era a canoa, você pode botar a cor que você quiser. Mas num filme, não. Cada cena que você escreve, vai lá. Menos R$1.000, 2.000, 10.000. Então, você tem uma liberdade maior no texto do que você tem num filme, obviamente. Então, essa castração, assim, ela sempre assim, sempre causa estranhamento em quem fica indo da literatura para o roteiro, do roteiro para a literatura. E aí você começa de verdade como roteirista, depois você vai para o livro, é isso? Eu começo como escritor, na verdade. Na real, eu começo como leitor, primeiro. Depois eu olho e falo, poxa, eu quero fazer isso também. E eu começo a escrever. E aí eu sempre gostei muito de cinema. E eu fiz a faculdade de cinema. E larguei um pouco mais a escrita. E fiquei mais no roteiro. Mas foi aí que aconteceu aquilo de, poxa, eu não posso escrever isso porque não tenho dinheiro. Não posso escrever aquilo porque não dá. Não posso escrever... O que eu posso fazer? E aí eu volto para a literatura como maneira de refúgio, assim, como falar, não, aqui ninguém vai limitar o orçamento. Posso colocar o que eu quiser, certo? Então, vai nesse vai e vem, nesse vai e volta, mas o que se mantém constante na maior parte do tempo é a literatura, é o lado escritor. Ele sempre vence. Nesse seu livro tem coisas aqui, se for fazer no cinema, vai ficar caro, né? Vai. Principalmente porque eu gosto de criar imagens que elas extrapolam, assim, sabe? A narrativa vai vindo assim, mas assim, no final aparece uma imagem esquisitíssima, que é muito difícil de reproduzir. E que a gente não vai poder dizer porque é o tchan dos livros. É um problema a gente falar de livro assim, porque não vai poder dizer mesmo. Não vai. Não vai poder dizer. Não vai. Eu queria, antes de falar, como eu lhe conheci. Eu vi você numa fala, em algum lugar, no MAC. Isso. Né? Eu não sei se eu já conhecia você antes. E aí você falou que ele trabalhava com horror, daqui a pouco a gente explica horror e terror. Eu acabo sempre falando terror, mas no seu caso é horror, né? Vamos falar disso. A gente chega lá.
Depois, eu acho que eu cheguei aí para ver o Corpo de Barro na internet, Sim, o né? conto. O conto. E depois eu lhe vi na Vila Literária, o nome Acho que daquele é a Vila espaço da Literária. Fripelô, né? Na Teresa Batista ali, Na né? Teresa Batista. Eu acho que é a Vila E aí eu Literária. fui, olha só, eu vi as pessoas falando, vi você falando, vi outro escritor, eu fui comprar o livro do outro escritor. Sim, eu lembro. Que estava do Eu seu lembro. lado. Eu vi passando e falei, eu conheço esse rostinho. Aí eu comprei o seu, que estava do lado. Sim. Eu ainda não li o desse outro escritor. O livro. Você vê como as coisas acontecem, né? Ainda não li. E aí o seu livro me interessou porque era um livro de horror, né? Sim. E quando eu comecei a ler, eu já falei em alguns lugares, já mandei recado pro Renato Cordeiro, né? Eu tava na rádio, foi até engraçado, porque tava na rádio e ele deu seu recado ao vivo. Falou, o que você acha disso? Eu não sei. Botou uma sinuca de bico. Porque a gente tem essa preconcepção, para não dizer preconceito, essa preconcepção que o livro de horror é escrito de determinada maneira, porque é um livro de gênero, é uma narrativa de gênero, e aí ela geralmente privilegia só contar a história sem muito floreio, né? Sim. Então é mais seco, né? Sim. Não estou nem falando de qualidade, porque isso é outra coisa, porque a gente tem escritores secos, a gente tem Graciliano Ramos, né, que poderia escrever o horror muito bem, né, porque ele tem naquela linguagem. Né? Não é nem disso que eu estou falando. E aí, quando eu peguei o seu livro, não, você escapa desse tipo de linguagem de ele entrou pela sala e o corredor estava escuro. Com aquelas descrições, né? De era um dia frio, de não sei o que mais lá. Né? Sim. Tem uma linguagem... tem que usar esses clichês todos, né? Tem uma linguagem poética, né? Tem um trabalho com a imagem literária, não a imagem visual, mas a imagem poética, a metáfora, né? Tem coisas assim. Por exemplo, eu até marquei uma aqui, eu tive que pegar ontem para achar pelo menos alguma coisa para dar de exemplo. Aqui no Dias de Sargasso, logo no começo, se gritar por socorro naquele instante, talvez sua voz chegue em casa ainda pela manhã, se enfiará pelas brechas da porteira, furará o primeiro vapor do café, mas logo haverá de cair mole sobre os panos de prato. Né? Então, a personagem está num lugar horroroso, que a gente vai entender depois o que é, né? E ela pensa em dar um grito de socorro e aí esse grito vai voltar até a casa dela, né? Mas é uma construção super poética, com imagens lindas, furar o vapor do café, por exemplo, né? Cair no pano de prato. Então, essa preocupação não é uma preocupação que normalmente se tem nesse tipo de gênero, né? Eu tenho uma questão assim, que eu sempre fico pensando maneiras diferentes de se dizer coisas muito simples, né? Então, eu gosto às vezes de ser um pouco prolixo nesse sentido, porque eu poderia chegar e falar, se ele gritasse ninguém ia ouvir, que é uma frase que a gente ouve muito. Gritou e ninguém ouviu, ou se gritasse e aí eu tô escrevendo, eu falo, poxa, legal essa maneira, mas eu queria a maneira mais distante de dizer isso. Como eu posso dilatar isso para se tornar toda uma passagem, né? Então eu penso, poxa, a voz vai sair de manhã, vai chegar, vai não sei o que mais lá. E aí são detalhes que são, assim, coisas bestas que eu gosto de explorar. Poxa, vou parar a história aqui para descrever o percurso que esse grito faz em direção à casa da mãe, se ele gritasse. Então, eu gosto dessas coisinhas, desses floreios, dessas brincadeiras com o texto, que é algo que você só pode fazer no livro. Porque vamos pensar, se fosse no cinema, como é que você ia fazer isso? Como é que você ia representar esse grito hipotético que talvez chegaria pela manhã e furaria a borra de café? Enfim, sabe? Não tem como. Então, quando eu falo que eu gosto de brincar com que a literatura
pode fazer nesse sentido. Porque, para mim, eu acredito que é uma imagem que só a literatura pode causar. É um recurso que só a literatura pode causar. Então, eu tenho isso, eu gosto muito de brincar disso, eu gosto muito de adicionar poesia, porque, assim, eu acho que é sempre legal você misturar gêneros diferentes. Né? Então, poxa, eu estou escrevendo horror, por que eu não posso me pegar inspiração num poeta? E se eu juntasse Manuel de Barros com horror? E se eu juntasse, e por aí vai. E se eu escrevesse algo horrível de uma maneira bonita? Ou se eu escrevesse algo bonito de uma maneira horrível? Né? Então, eu acredito que esse é o barato. Pelo menos é uma coisa que eu me divirto muito fazendo. E que cria imagens que eu também gosto de criar. Então, cai muito naquilo de como você descobre seu estilo literário. E foi aí que eu descobri esse estilo, que é justamente fazer essa lambança, né? Mas é uma lambança bonita nesse sentido. E aí eu ia falar de horror agora, mas vamos guardar a história do estilo literário, porque eu quero fazer outra pergunta, mas vamos pro horror. Perfeito. O horror, como é que entra? Então, aí o que acontece? Na sua vida? Ah, sim. Você é um leitor de horror primeiro? Claro, deve ter sido, né? Ou só um Incrível. espectador? Porque eu não sou leitor de horror, eu sou espectador. Eu não era nenhum nem outro. Eu nunca gostei de horror. Nunca gostei de horror quando era pequeno, na adolescência. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Sempre tive muito medo. E por ter crescido numa família religiosa, católica, que tinha, assim, aquele católico bem baiano, assim, que é o católico que flerta com tudo, mas é católico. Mas flerta com tudo, né? E aí as pessoas sempre tinha essa noção de que se você flertar com horror, se você assistir filme de horror, se você ler livro de horror, se você consumir qualquer coisa, você vai estar atraindo energias ruins para sua vida, sabe? É tipo assim, querendo ou não, quando você cresce numa família muito religiosa, acho que a presença do diabo, da imagem do diabo, ela é muito mais forte do que uma pessoa não religiosa. Né? É até meio engraçado isso. Então, assim, a religião te aproxima mais do diabo do que a não religião. Né? Então, essa imagem do diabo, ela sempre foi muito recorrente na minha vida. O medo do demônio, o demônio embaixo da cama, se você assistir, o demônio entra na sua vida. Então, você cresce depois de um tempo e você não carrega esses medos. Então, eu nunca queria consumir esse tipo de coisa. E só depois de um tempo eu falei, poxa, já sou um adulto, por que não ver como é que é? Por que não consumir? E aí, quando eu comecei a ler sobre, quando eu comecei a ver o que é o horror, a literatura de horror ela é bem antiga. O gótico, tudo isso está sempre ao lado do ser humano. E aí, quando você começa a entender que todas as culturas tinham seus fantasmas, todas as culturas têm os seus mortos, e você consegue pegar todo esse medo dessa sociedade e transformar em alguma coisa, você começa a ver que o horror ele é natural ao ser humano. Né? O medo, esse fascínio. Então, é até estranho de falar, mas acabou que deu a volta e esse meu medo de infância virou um fascínio. Né? Tanto que, talvez você tenha percebido, que ainda existe algo de não católico, mas meio católico no meu texto. Existe algo de religioso ali, uma parada quase meio barroca, assim, luz e trevas, sombra e luz. As pessoas são muito religiosas, elas acreditam, as crenças são coisas fundamentais. Então eu vou me aproximando tardiamente. E aí, poxa, eu falei, olha, eu não consumi muito horror, mas ao mesmo tempo eu tinha experiências na igreja que era, por exemplo, ter medo daquelas imagens dos santos, por exemplo. E algumas imagens realmente são assustadoras. Algumas artes do cristianismo, elas são feitas para que você tenha medo. Exatamente. Porque justamente é o que cai naquele negócio que o pessoal comenta, que é a pastoral do medo. Que o medo é uma maneira de educar, digamos assim. Né? É um tema até que me interessa muito. Estava estudando sobre isso recentemente, e eu não falo isso com um juízo de valor, moralismo, nem nada, de, olha que errado o medo. Eu observo isso e falo, olha, um fenômeno artístico que tenta encontrar, através do medo, a sua arte suprema ali. Né? Que é aquela sua arte elevada através do medo. Então, eu pego essas referências que eu já vinha, do meu medo genuíno, né? Medo da morte, medo do diabo, medo do julgamento, medo do juízo final, e falo, deixa eu tentar transformar isso daqui em texto. Como é que aconteceria, sabe? Então, e aí depois disso eu começo, de fato, a ver filmes, estudar, ler muito,
Então, primeiro veio o meu interesse de escrever horror, depois veio o meu interesse de consumir horror. Até, talvez por isso meu texto seja tão esquisito, porque eu não venho do horror, eu venho de outro lugar que de repente se encontra no horror. Então, quem é que você leu de literatura? Quem é o seu escritor assim que lhe marcou? Tem isso? Eu Consegue tenho, ter? tenho. E é muito engraçado porque não são escritores de horror. Embora eu tenha lido Stephen King, tenha lido Todo Mundo, tenha lido a galera do horror, me impactou muito Graciliano Ramos. Me impactou muito, assim. Acho que a maneira como ele escreve é uma maneira... Sou apaixonado. Li muita coisa dele já. Guimarães Rosa. Eu gosto muito do Guimarães Rosa porque é um texto que pega caminhos muito longos também para dizer coisas simples. Guimarães Rosa nunca vai construir uma frase que tem um começo, meio e fim muito previsível. Né? E aí eu comecei a perceber, aí por exemplo, teve uma época que eu estava fascinado pelo Faulkner, pelo William Faulkner, que eu comecei a perceber autores que eles contaminavam a sua prosa. Uma prosa altamente contaminada. Que é, sabe aquela prosa que é tipo assim, ela não aceita ser subjugada ao enredo, né? Ela fala, pera, eu sou o texto, o enredo tem que se dobrar a mim, não eu a ele, né? Então ela quase pega assim, eu tô contando a história, mas eu vou contar do meu jeito, confuso, caótico, indo e voltando, então esses escritores que eles pegam e escrevem um texto que de repente fica mega confuso ou que de repente dá uma sensação de estranhamento, você não sabe onde você está, eu comecei a me apaixonar muito por isso. E você faz isso aqui, sim. Tem alguns momentos que a gente não sabe onde está. Exatamente, mas assim, não é para ser difícil. A intenção não é difícil. Eu acredito que uma vez uma pessoa comentou uma coisa sobre um texto meu que eu levo até hoje, que é assim, como é que constrói esses labirintos com palavras que a gente usa no dia a dia? Eu acredito que não tem nenhuma palavra aqui que seja difícil de entender. Todas as palavras são palavras que a gente usa. Mas a maneira como elas estão colocadas numa frase, é aí que vem o barato. É aí que vem a coisa interessante. Então eu gosto desses espirais, dessas loucuras, desses desnorteamentos, assim. De um jeito que todo mundo entenda, né? E a gente está falando de horror que não é terror, não é isso? Essa é uma divisão um pouco confusa entre muitas pessoas. Tem gente que diz que não faz diferença terror e horror. Tem gente que diz que o horror... Tem gente que diz que é assim, ó. O terror é o medo, é o suspense. Por exemplo, você ouve um barulho no seu quarto e você não sabe o que é, e você quer ver o que é, e de repente está tudo nas sombras, você não sabe onde está. Então esse não saber, esse suspense seria o terror. É uma definição muito básica. E aí, digamos que você vai, abre o armário e encontra um monstro. Né? O que acontece depois do monstro é o horror. É o horror. Então, assim, o terror é a tensão que de repente se revela. O horror está revelado a criatura, vamos trabalhar isso. Entende? Então, tem muita gente que contesta isso. Tem gente que fala, não precisa dividir não, é tudo terror, é tudo horror, vai. Então, mas eu sou do tipo que, ok, eu não vou esconder o que é a criatura, eu não vou poupar o que é a imagem, vocês vão ver a imagem, e vocês vão saber o que é a imagem. Né? Então é assim, você lida com o grotesco, você lida com esse estranhamento. Né? Mas aí, parando para pensar, claro, quando a gente lê seu livro, o horror está ali porque existem as criaturas, né? Que são horrorosas. Sim. Né? Mas até chegar a elas tem uma tensão, né? Por exemplo, aquele como é que é? Meu Deus. Vento Forte, é isso? Vento Morto? Não é forte, é morto? É o do pai, que se muda para uma cidade pequena? Exatamente, Vento Morto. Sim. Tem uma tensão ali no início, aquela religião, aquelas pessoas, até aquela caminhada, aquela procissão e tudo, e aí vem um momento de horror. Né? Então você tem uma tensão, algo vai acontecer, né? Porque a gente está nesse ambiente do... Tanto que
se não tivesse no ambiente do livro, estou num livro de terror, de horror, né? Aquilo ali poderia ser outra coisa. No comecinho, poderia Sim, ser um Graciliano Ramos, sim. descambar para um Graciliano Ramos, né? Por causa da ambientação da região, né? Mas como a gente está nesse registro, a gente já está tenso. Algo vai Sim. acontecer, né? Sim. Isso aí é o terror. Mas o terror acaba sendo ofuscado pelo horror do que a gente vê depois, né? Sim. É uma imagem muito angustiante, E né? vai colocando aos pouquinhos, assim, né? Porque Vento Morto, especificamente, acho que é um dos meus contos favoritos, porque a minha família é do interior. E minha família lá é de Serrinha. E é um conto sobre as serras, né? E é muito. E quando eu vou escrevendo ele, eu vou pensando assim: é um dia normal. Você chega numa cidade, você acabou de se mudar, de repente, gradualmente, coisinhas estranhas começam a acontecer. Mas são coisas estranhas que ainda poderiam acontecer num dia normal. Procissões são feitas normalmente. Religiões sobem a serra, descem e tal. E aos pouquinhos a coisa vai ficando diferente, vai ficando estranho, até que, ok, eu não tô num lugar normal, né? Então, esse eu acho que é o meu conto favorito de ter escrito. Não sei se é o melhor executado, Uhum. mas é o meu favorito de ter escrito. E eu gosto de criar essas imagens também. E as imagens, a gente não pode falar das imagens, porque não pode falar das imagens. É, é muito engraçado porque essas imagens eu costumo conversar muito com meu irmão, com meus irmãos, com minha namorada sobre o livro. E a primeira coisa que eu tento vender para eles é a imagem. Fala, rapaz, pensei na história onde termina com essa imagem. Aí se a pessoa falar, não, isso é muito esquisito, eu falo, ok, já sei que imagem eu vou trabalhar. Que acho que é o meu grande missão nesse livro, era criar quase um catálogo de monstros mesmo. Uhum. É assim, eu falei, poxa, eu quero escrever um livro que ele seja quase um bestiário, né? Então eu me importo muito com essas criaturas, com essas imagens, o que elas significam ou não significam. Uhum. No terror, no horror, tem uma grande influência que é o Lovecraft, né? Você Sim. se relaciona com o Lovecraft de alguma forma? Então, quando eu comecei a estudar mais sobre o horror, quero não, você cai no Lovecraft. É. Não tem como fugir. Você pode querer aniquilar a obra dele, não vai, não tem como. Muito do que ele escreveu é reaproveitado até hoje. A grande questão é você saber o que você vai roubar, o que você quer pegar, o que você quer se inspirar, né? Então, eu comecei a ler Lovecraft há um tempo atrás e falei, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante, o resto eu desprezo, né? Que eu acho que a grande questão do brasileiro, né, da literatura brasileira, é que ela mastiga o que ela quiser, ela absorve o que ela quiser e ela pega referência em todos os lugares, né? Uhum. A nossa literatura, como é que o pessoal fala? É antropofágica. Exatamente. Né? A gente se alimenta do que a gente quer e a gente cospe o que a gente não quer. Então, quando eu leio um autor desse, eu falo, eu estou indo para ele para me alimentar do que eu quero e anexar o meu estilo, né? Então, tem essa referência, mas não é tão grande assim. Ele não é meu patrono, assim. E aí, eu mencionei o Lovecraft para comentar uma coisa. O Lovecraft é conhecido pelo tal horror cósmico, né? Sim. Que é algo que está lá fora, né? Isso. E também ele era muito racista, né? E o horror é o outro, é o Sim. mestiço que está lá e tal, né? E aí, eu pensando sobre o seu livro, tem uma coisa interessante, porque as criaturas são feitas, algumas delas, pelo menos, né, são feitas de nós mesmos. Sim. Né? Sim. Então, não é que o monstro é o senhor bonzinho ou a senhora boazinha que de repente se transforma no monstro, né? Que seria nos livros de assassinato e tudo, de crime, o clichê seria esse. Não. As criaturas são feitas dessas pessoas, do ser humano de quem ela se alimenta, né? E volta como criatura, como mal, né? Então é muito mais próximo da gente e muito mais horroroso. Sim, né? e é até uma coisa assim que eu estava pensando recentemente, que é interessante ler por esse ponto de vista, é que normalmente quando a criatura surge,
ela surge ali quase como assim, como é que eu posso dizer? Ela não é a criatura horrorosa, horrenda, que você tem que exterminar. Né? Muitos dos personagens, quando eles viram pro outro lado, é quase como se eles se reconciliassem com alguma coisa. Por exemplo, sem entrar em detalhes, mas Corpo de Barro. A gente tem aquela criança que estava em febre, em febre, em febre, em febre, e quando ele passa pro outro lado, parece que há uma serenidade, parece que há uma paz. Uhum. No Conto das Serras, quando o cara avista aquela coisa horrorosa, ele diz que ela é bonita. Ele fica feliz, ele fica. Então assim, parece que existe um tipo de paz em virar essa besta, em tornar-se. Até quando é desesperador, sempre tem uma coisinha ali que é meio doce. No primeiro conto, Escamaria, que é sobre um menino que ele morre afogado e a avó traz ele de volta, mesmo com toda a descrição de horror, ainda existem muitos adjetivos no diminutivo, ainda tem muito carinho, ainda tem muito cuidado, não tem esse rancor de é o monstro, vamos matar o monstro. Eu quis me distanciar um pouco disso, porque eu acho que pra que matar tudo que é monstro, né? Acho que é um clichê do horror que dá pra ser retrabalhado. Aí a gente pode fazer uma referência com o monstro de Frankenstein do Frankenstein, né? Que Que eu sou o apaixonado. monstro na verdade é o médico, né? Porque o Frankenstein, ele, o monstro, né, que não tem nome, ele está numa reflexão sobre o que é existir, né? Frankenstein é um livro maravilhoso, assim, porque o que a gente tem na cultura pop hoje em dia é que o monstro Frankenstein, o monstro Frankenstein, e aí você pega o livro para ler. Quando você pega o livro para ler, você fala, pera, esse livro é extremamente filosófico, né? Ele é extremamente assim, ele tem quase uma disputa ali de homem e Deus, né? Eu não pedi para ser criado e você me cria e me joga na solidão. Então eu te odeio de volta. Cara, eu acho muito bonito, muito bonito, eu acho lindo assim, é um dos meus livros favoritos de horror. Que eu acho que a Mary Shelley ela fez uma coisa ali que até hoje não fizeram melhor nesse Exatamente. sentido. E eu acho que o médico e o monstro também, porque o médico e o monstro, a parte do monstro não é monstro de verdade. Sim, Ele gera uma impressão de horror nas pessoas, mas ele não tem uma modificação física de verdade no livro, né? até eu não me lembro. As adaptações fazem a Sim, modificação, mas no livro não. Ele fica mal e a sim, maldade é palpável, né? sim, E aí eu pensando nas suas criaturas, né? As pessoas não são más, né? sim, E as criaturas, acho que não também, sim. né? Elas só estão fora do padrão, talvez, né? É até essa questão ela pega muito forte assim, porque é isso, o médico e o monstro, se eu não me engano, ele é uma sociedade, vive uma sociedade muito rígida, e tudo que a gente vai escondendo tem que ir para algum lugar. Tudo que é ruim da gente tem que ir para algum lugar. No conto Corpo de Barro, por exemplo, eu descrevo os meninos que moram numa ocupação, né? E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu descrevo essas pessoas que elas, de certa maneira, estão marginalizadas e, assim, por exemplo, sabe Tiquititas? Que a gente pega assim, são crianças no orfanato. Mas todas as crianças são boazinhas, elas cantam, quando elas têm raiva, uma raivinha, quando tudo é muito bonitinho. Quando você pensa, poxa, criança no orfanato? Crianças podem ser extremamente violentas. Crianças podem ser violentas e continuam sendo crianças. Crianças fazem coisas terríveis umas com as Uhum. outras. Uma criança pode matar a outra se não tiver controle. Uma criança. Então, assim. Mas ainda é uma criança. Então, esse flerte, assim, com. Existe algo horroroso em você, ao mesmo tempo existe algo bonito, e tem até uma cena onde. Um corpo de barro, que tem um menino que arranca o dedo do outro e o menino começa a andar com o dedo no bolso. Né? Por que não? Né? Por que Uhum. não poderia acontecer? Não é Tiquititas. Né? Ao mesmo tempo, você não vai escrever aqueles desgraçados, aqueles, sabe, aquele, você não vai. Então você tem que encontrar sempre o meio termo ali. Beleza na feiura, feiura na beleza, né? Que é a coisa que eu defendo bastante. Uhum. Você é do tempo das Tiquititas.
Posso dizer que sim. Eu sou de quê, meu Deus? Acho que é Patotinha. É porque Tiquititas vem e volta, né, também. Eu não sou da mais recente, eu acho que eu sou da mais antiga. Não sei, tá sempre em reprise, então sempre tem, assim... Agora tá até Poliana, não sei se é mais... Tem Poliana agora, Moça, né? tudo. Mas é sempre esse pobre que ele é bonzinho, que eu nunca entendi isso. Eu recentemente comecei a ler o Rubem Fonseca, né? O autor brasileiro de suspense, né? De romance policial e tal. E aí ele traz coisas muito interessantes de falar, pô, peraí, não é bem assim, né? Não é esse negócio bonitinho. Qualquer pessoa, qualquer ser humano fede, apodrece, sabe? Morre, mata, fere, é ferido. Então, quando eu tento escrever o roteiro, eu tento sempre me aproximar disso, né? É uma coisa que eu tento usar em um conto chamado Lisandra pelo Avesso, por exemplo. Que tem a questão da sexualidade, sim. que ela é uma mulher ao mesmo tempo que não encontra ninguém. E aí você tem no final aquela cena, que é uma cena bizarra também, mas é um gesto de amor. Não é um gesto de amor? Não é um matrimônio? Lisandra é o seu Dr. Frankenstein, Victor Frankenstein? Talvez não, porque ela ama a criatura. Porque ela não abandona a criatura, né? Frankenstein, né? Victor Frankenstein deixa o monstro à mercê. Lisandra, sem dar muita coisa, ela compõe o monstro e ela ama o monstro. Porque no Frankenstein, o médico, o doutor, ele cria e depois se horroriza com o que ele criou, quer matar, né? E a Lisandra não, né? A Lisandra cria para ela. Cria para ela. Cria para ela. Tem amor, é verdade. Sim. Tem uma diferença. Então, eu tento sempre trazer, ainda é criatura, ainda é monstro, mas tem uma abordagem um pouco diferente. Agora, eu deixei para falar depois sobre, acho que a palavra que eu usei foi estilo ali naquele momento. Sim. E aí a gente falou antes dos manuais de roteiro, sim, né? E uma coisa que eu sinto quando eu escrevo, ao longo do tempo eu fui sentindo, que eu tinha os meus truques. Eu gosto de usar a palavra truque, que é uma palavra bem neutra, né? Então, meus truques, se me encomendam alguma coisa, e eu gosto muito de ser encomendado, ser demandado, já fiz livros inteiros de encomenda, se não me ocorre nada, eu uso o meu manualzinho interno. Eu sei que isso funciona, faz aqui, vai para lá, isso aqui causa um efeito. Você já percebe isso em você, que você usou em contos diferentes, em histórias diferentes, a mesma estrutura, o mesmo chassi? É tudo completamente diferente, mas o a base lá embaixo, né, é a mesma, como se fosse um chassi de um carro, né? Sim. Em alguns momentos até me deu dor de cabeça, porque eu falei, tá muito parecido. Essa construção tá muito similar àquela outra construção. Eu gosto muito de remeter a símbolos, né? Então eu tenho coisas simbólicas que eu gosto. E umas coisas que eu mais gosto de remeter são sensações físicas, então toque, paladar, olfato. E eu gosto muito de falar sobre boca, né? Eu sempre recorro à imagem da boca, então quando eu começo o conto O Corpo de Barro, por exemplo, uma das primeiras partes a gente começa descrevendo a boca da personagem. Porque é aquele negócio. Então eu vou tentando encontrar esses meio termos, né, esses caminhos. Então, sensação, poxa, quero trazer desconforto, arrepio. Então eu sempre trago um pouco de umidade. Você toca numa coisa, ela é meio úmida. Então tem essas coisas porque assim, o leitor de horror tem uma coisa que é uma das grandes questões do horror que aí eu não posso me desfazer. Eu não posso abandonar. A literatura de horror é uma literatura de efeito também. Ela tem interesse em causar efeito em quem lê. Então a literatura de horror, por vezes, ela é até meio invasiva, porque o interesse dela é invadir o corpo de quem está lendo. Então, assim, você precisa ler e sentir pelo menos alguma coisinha. Precisa não, mas é um interesse da literatura de horror se comunicar diretamente com o leitor. Porque ele tem o efeito do assombramento, o efeito do arrepio e etc. Então, existem alguns lugares comuns que a gente pode recorrer para causar, no mínimo, algum nível de desconforto em quem está lendo. E a gente tem que aprender a usar essas ferramentas com sabedoria.
para não ficar o tempo todo só repetindo, Uhum. né? Então a gente tem uma caixinha de ferramentas diferente, que você não escreve horror, então sua caixinha de ferramentas é diferente da minha. A minha caixinha ela tá aqui e eu tento sempre mudar as coisas de lugar um pouquinho, mas tem muitas Mas as saudades. pessoas não percebem, né? Geralmente o leitor não percebe isso. É. Né? A gente que é A escritor, a gente percebe. sabe que tá usando o mesmo truque. Né? De olhar assim, rapaz, ainda tenho dificuldade numa antologia de contos. Que aí quando é conto, acho que fica um pouco difícil também. Porque cada conto tem ali o seu, né, começo, meio e fim. E às vezes você vai ler uma coletânea de contos que, se os contos são muito iguais, você fica entediado. Se os contos são muito diferentes, não parece ter uma unidade entre eles. Fica ruim também, né? Então, você está sempre lidando ali com toda uma comunicação. Qual conto vem antes de qual conto vem depois de qual? Você começa com qual e termina com... Isso dá uma dor de cabeça. É terrível, assim. Eu pensei isso quando eu estava escrevendo Motel Mustang. O terceiro conto, eu dizendo, não, agora tem que escrever diferente, porque senão vai repetir tudo. Então eu fui fazendo assim. Né? Contos, mas o gênero é de romance. Como assim? Né? Você tem um livro de contos de horror. Sim. Mas o gênero, o mercado, vamos trocar, o mercado gosta de romances de horror. Então, aí que tá o negócio. Horror funciona muito com conto, eu acho. Porque você manter a atenção durante um romance inteiro, você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito bom. Para conseguir pegar uma história ali, desenvolver, você tem que ser muito bom. Mas o mercado gosta de romances, né? As pessoas gostam de ler romance. Muitas vezes eu tento vender e a pessoa fala assim, é conto, mas são várias histórias? Mas e o personagem? Como é que desenvolve o personagem? Como é que não sei o que mais lá? Como é que... É outra estrutura. Ainda que eu tente trabalhar estruturas de romance dentro de contos. Porque são contos com começo, meio, fim, não sei o que mais lá, com essa fórmula. Então, é difícil trabalhar com conto. Eu até já botei pra mim mesmo que eu não quero mais escrever conto. Porque, assim, eu passei anos escrevendo conto e aí falo, acho que comecei a entender como é que se domina um conto. Aí o mercado vem e fala, não, mas a gente só quer romance. Aí você fala, tá bom. Tanto que, assim, existe até um estigma no mercado de horror que tem muito romancista ruim que é excelente contista, mas que precisa ser romancista para vender. Então, a gente perde muitos bons contistas nessa brincadeira. Mas quem sou eu para chegar e falar mercado mude, né? Pessoas parem de ler só romance? Não. Então, é isso. E como a cena literária baiana nos livros de gênero e como é que você se vê no meio disso? E outra coisa, a tal da Bahia, a tal da velha Bahia, da Bahia de Jorge Amado, da Bahia de Caymmi, essa Bahia lhe oprime de alguma forma? Como é que funciona isso para você? É até interessante porque eu sou apaixonado por essa Bahia. Pela Bahia de Jorge, pela Bahia de Dorival. Dorival Caymmi foi fundamental na minha escrita. Fundamental. Mais que Jorge Amado, talvez. Eu acho que Dorival, essa galera, eles criaram uma Bahia que não é a Bahia de verdade. Convenhamos que aquilo não é Salvador. Aquilo é um mundo deles. Mas que é uma Bahia mitológica, assim. Tanto que uma das grandes inspirações para que eu escrevesse Dias de Sargaço foi o livro Mar Morto, de Jorge Amado. Que tem até um pouquinho de Dorival ali, porque eles compõem a música É Doce Morrer no Mar, e tem no livro. E é um livro que eu acho mega imperfeito, mas que eu adoro, que é Mar Morto. Então, assim, essa Bahia de Jorge Amado não me oprime. Eu até busco refúgio nela. Lisandra pelo Avesso é muito Jorge Amado. Lisandra pelo Avesso é uma homenagem de Dona Flor e seus dois maridos. Dá pra pegar fácil ali, né? Então eu gosto de recorrer a essa Bahia mítica, essa Bahia, né? Só que ao mesmo tempo, embora aqui na Bahia a gente tenha um clima perfeito para trabalhar horror,
A gente tem histórias, lendas urbanas perfeitas para se trabalhar horror. A literatura de horror ela ainda não está bem disseminada aqui. A Bahia, atualmente, não sei se isso é polêmico, mas ela é uma terra de muitos poetas. Muitos cronistas. Assim, adoro poeta, adoro meus amigos poetas, mas você balança uma árvore, cai poeta que não acaba mais. Não é? Tem poeta para tudo que é lado. É poeta, é cronista, entendeu? Então, assim, bastante sarau. Então, assim, é um lugar que hoje em dia respira muita poesia. E Tá demais, devia parar. diminuir um pouquinho da poesia e, ao mesmo tempo, a literatura brasileira como um todo, e a Bahia incluso nisso, ela sempre teve um pé muito forte ali no realismo, um pé muito forte em texto de denúncia, em textos que tem algo importante a dizer, né? Esses textos que a gente chama hoje em dia são textos necessários, sabe? Essa literatura necessária, que ela é muito importante, mas eu acho que ela deixa de fora muitos outros gêneros que poderiam contribuir muito com a cena, né? Então, o horror ainda não tem espaço na cena baiana. Aos pouquinhos a gente está conseguindo chegar em eventos, conversar e etc. Mas essa comunicação está acontecendo aos poucos. E até assim, para mim, como um escritor baiano, soteropolitano, que viveu aqui, nasceu aqui e vive aqui, é até um pouco triste pensar que as portas que eu abro, os eventos que eu vou, os prêmios que eu ganhei até agora, todos estão no sul, sudeste. Porque a galera do horror, da fantasia, está muito se articulando por lá. Uhum. Então eu acabo tendo mais conterrâneos fora daqui do que aqui dentro. Conterrâneos literários, no caso. Uhum. E não acho isso tão legal. Não acho legal. Porque acho legal fortalecer o seu. Entende? Então, é sempre essa discussão, sempre essa disputa. Assim, e agora espero que a gente não ofenda os poetas. Mas eles também estão por cima, né? Então... A gente podia só falar mal de Anderson Chon. Não, pera aí. Anderson Chon, que foi um cara queridíssimo. Ele me ajudou muito a lançar esse livro. É um grande, grande amigo meu. E eu até brinco com ele. Uma história muito aleatória. Eu tenho uma frase que eu digo pra ele, que eu falo assim, mate um poeta. Eu costumo falar assim, aí já matou um poeta hoje? Não, vou ter que matar poeta. Quando eu falo matar poeta, é no sentido de que o poeta está muito interessado em falar sobre si mesmo o tempo todo, né? E eu falo, velho, tem que fazer poesia sem usar eu. Tira o eu, conta histórias que não sejam sobre você, sobre outras coisas, né? Então, quando eu brinco com ele, eu falo, Chon, mate um poeta. Escreva para além de você, né? Tipo, para além do seu próprio umbigo. Tente criar coisas novas. E Chon é um cara que está sempre criando coisas novas também. E contando diferentes histórias. Porque senão vai ficar todo mundo criando a mesma coisa sempre. Você falou das histórias necessárias, né? Mas o horror, o terror, eles servem muito para comentar uma sociedade. Tem um entendimento clássico, consagrado, de que os filmes de zumbi são um comentário da época, né? O zumbi sempre é uma questão que está sendo discutida naquele momento da sociedade. Então, quando faz... eu não nem lembro o nome do filme de zumbi que foi refeito várias vezes, eles mudam de nome, né? Mas A Noite dos Zumbis, Noite dos Mortos-Vivos, sim, do Jorge Romero. Exatamente. A cada versão é um comentário sobre a sociedade, né? E aí, se você imaginar, se a gente parar para pensar no seu livro, são comentários sobre a sociedade, sim. É interessante porque eu não vou atribuir isso a mim, obviamente, mas hoje em dia a gente está numa fase muito boa do horror, porque surgiu, digamos, o horror tem um novo respiro agora, né? Existe um boom, digamos assim, latino-americano no horror que está vindo muito forte. Então a gente tem, principalmente chefiado por mulheres. Eu acho que atualmente hoje o horror é um gênero que ele é muito melhor trabalhado por mulheres do que por homens. Eu acho que esse horror, pelo ponto de vista de uma mulher, ou pelo ponto de vista de mulheres trans e homens trans, eles têm algo a dizer que ainda não foi dito. E eu acho isso fantástico. Fantástico, fantástico mesmo. Porque foi aí que eu tive contato com textos de Mariana Enríquez, que é uma
que tá bombando, Mônica Orreda também, que ela é... Esqueci de onde ela é, do Equador. Enfim, então tem uma galera, tá se produzindo na América Latina um horror muito interessante, que é o horror do terceiro mundo, né? O horror, tipo assim, porque... Quais são os medos do americano? Quais são os medos do inglês? Sabe? Mas qual é o medo do brasileiro? Qual é o medo do argentino? Qual é o medo do, por exemplo, sabe? Agora em Salvador, que tá esse medo constante dos gestos que você faz com a mão, por exemplo. E aí? Um americano conseguiria contar a história desse medo? Não conseguiria. Não conseguiria. Você liga a TV brasileira, você liga a TV na América Latina no geral, as histórias são muito piores, são muito mais violentas, né? A gente normalizou a violência, né, a um ponto de que a gente não pensa que são histórias de horror. E aí o que o horror faz é pegar isso que é tão normal no dia a dia e levar para o campo eu diria, do fantástico, assim, porque, por exemplo, um fantasma, eu sou apaixonado por fantasmas, né? Porque qual é o conceito de um fantasma? É aquela pessoa que passou pela morte e volta para nos dizer como é do outro lado. Então, o que é que um fantasma nos diria sobre determinado assunto? Entende? Então, você perguntar o que é que os fantasmas desse bairro aqui teriam para contar pra gente? Nossa, os fantasmas da Academia de Letras da Bahia. O que é que eles contariam, né? E se a gente colocasse o fantasma da Academia de Letras da Bahia, mas colocasse o fantasma da pessoa em situação de rua, para contrastar os dois? Que histórias eles teriam, né? Então, essas dinâmicas, elas são muito importantes. Não, e aqui, por exemplo, antes de ser a academia, foi uma casa, né? E aqui a gente está no que seria a sala de jantar, mas certamente tinha empregados, começo do século XX, a gente fica imaginando as coisas horrorosas que tinha, né? Embaixo, lá nas partes de baixo da casa. Tem coisas aí para contar, né? Não, todo lugar, assim, o centro de Salvador é um lugar que sempre... É muito engraçado, porque geralmente, às vezes, quando vem um turista e você conta a história do centro de Salvador, eles voltam falando, ai, minhas energias. Energia pesada, tá tudo desbalanceado. Você fala, meu filho. Os espíritas dizem que em cima de Salvador tem um umbral pesadíssimo. Por causa da escravidão. Assim, você acreditando, você não acreditando, você sendo ateu, você não sendo ateu, você fica mal. Porque você tem contato com a história, você fica... É só sofrimento, velho, é só sofrimento. É isso, é uma grande história de sofrimento. Né? Então, você indagar o que esses fantasmas têm a dizer é muito, muito prolífico, assim, é muito, muito importante. Então, isso é uma coisa que o horror traz, que o medo traz, que o medo é o que há de mais genuíno na gente. Né? Eu tive a chance muito boa de ir em escola falar sobre horror. E quando você pergunta para a criança sobre qual é o seu medo e etc., você tem respostas absurdas, assim. Que a criança nem sabe o que ela está falando, mas que é algo muito pesado. Já teve caso de eu passar uma atividade para escrever um conto de horror e uma aluna escrever um texto com um grau de violência que estava tão bem descrito que era muito difícil que ela não estivesse sofrendo aquele tipo de violência em casa. Entende? Porque ela escrevia e ela usava a personagem para falar daquela cena, mas era uma cena que ela descrevia com minúcias, que você começava a ficar mal, porque você falava, não é ficção. Isso aqui não é ficção. O que você faz agora? Né? Então, acho que a gente precisa dar um pouco mais de atenção para isso que está sendo produzido, o que isso tem a dizer. Pesado. Exatamente. João, eu queria lhe agradecer por ter aceitado conversar comigo. Nada. Ótimo. Tá em que câmera? Eu queria pedir desculpa para os poetas. Queria pedir desculpa para a literatura necessária. Por favor. É uma piada. Eu gosto muito, eu leio muito, tá? Por favor, vocês são necessários sim. Mas é uma piada, é só uma piada. O Dias de Sargasso, João Mendes. A gente acha você no Instagram. Sim, não é isso? No Instagram, agora tem 1000 redes sociais diferentes, né? Tem Instagram, tem Threads, tem tudo pelo @ João Mendes. João Mendes. Isso. O M, né? João Mendes. Isso. Pronto. Facinho de achar e é isso. Obrigado, João. Nada, esse foi mais um Palavra e Ponto.
um programa da Academia de Letras da Bahia com financiamento do governo do estado e da Secult, o governo do estado através da Secult. Obrigado, até breve.